filme se inicia com Janet dentro do reino quântico. E logo lá aparece o Kang pedindo ajuda sem a menor explicação do porquê. Logo após, o filme pula para a dificuldade que Scott Lang tem em conciliar sua vida de herói e escritor com a sua paternidade. E devido a isso, sua filha Cassie se junta ao Hank, a Janet e a Hope. E através disso, ela consegue criar uma máquina para conseguir mapear o reino quântico, para caso alguém se perca lá dentro, eles consigam mapear bem rapidamente e conseguir tirar a pessoa de lá, caso ela esteja em perigo. Só que devido a isso, eles acabam parando dentro do reino quântico, porque a Janet está escondendo certas coisas do que aconteceu lá enquanto ela esteve lá. E por conta disso, eles acabam conhecendo Kang, e Kang acaba contando algumas histórias da época em que Janet passou lá dentro, inclusive da promessa que ele fez a ela e que ela não o permitiu cumprir. Devido a isso, eles passam por muitas situações complicadas, até que no final do filme eles conseguem fugir de lá. Fala rapaziada, aqui é o canal NK Black, tudo bom com vocês? Hoje nós estaremos falando o que nós achamos um pouco do filme Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Nesse vídeo nós vamos estar falando o que nós achamos sobre o filme, vamos dar nota, o que ele apresenta para essa nova fase da Marvel, vamos falar sobre personagem e roteiro. Então vamos iniciar o vídeo pela nota. W2, nota. Cara, sem colocar as cenas pós-créditos. O filme eu ia falar isso agora. Ok. O que acontece? Nós estávamos saindo do cinema, a gente ainda estava empolgado pela cena pós-crédito, então a minha nota ali foi 6. Não sei se vocês viram no outro vídeo, se não viram, tem aqui o nosso vlogzinho, a gente indo para o cinema. Então o que acontece? A nota que eu estava dando, desde o que eu estava esperando do filme e o que eu achei do filme no momento que estava saindo do cinema foi 7. Porém, parando para pensar um pouco, o filme não deve se salvar pela cena pós-crédito. Perfeito. Minha nota é um 6, 6,5. Eu acho que é isso, porque é controverso que o filme, a cena mais importante do filme seja a cena pós-crédito. Eu havia dado um 7, eu estava contando com a cena pós-crédito. O filme em si não foi ruim, só que foi o que o W2 disse. Um filme não pode ser salvo pela cena pós-crédito. Porque a cena pós-crédito basicamente não está trazendo o filme, está trazendo o que vai acontecer após o filme. Ele deu 6, 6,5. Eu vou parar num 7. Bem, visão geral. O que nós achamos do filme, pelo menos eu, achei uma versão 2.0 de Shark Boy Lava Girl. Cara, eu acho engraçado porque, tipo assim, talvez até vocês, todo mundo tá falando mal do filme. Eu não achei um filme top de linha, nem de longe é um dos melhores filmes da Marvel, porém, uma boa apresentação, uma boa iniciação para a fase 5 da Marvel. E se nós pararmos para pensar, como é o primeiro filme da fase 5, ele foi um filme padrão. E o que eu consigo esperar dele é que, melhor, dessa fase daqui para frente, que vai ser algo gradativo. Ele tá aqui. Só que os próximos que virão vão subindo, até chegar no Vingadores Guerras Secretas, no Dinastia Kang. Então foi um filme padrão para início. Assim como também podemos comparar ele, seria talvez até injusto, porém em nível de importância ele é como se fosse o primeiro Homem de Ferro, em importância ele seria como se fosse o primeiro filme do Capitão América. É até injusto comparar ele com os principais, as principais caras da Marvel. Mas porém esse padrão. Se pararmos para comparar, por exemplo, com o primeiro filme do Thor, para mim ele foi um filme que se equivale, entendeu? Sim. Para mim ele foi um filme muito importante. O que você acha sobre essa apresentação desse filme? Para ser sincero, eu não elevei muitas expectativas, porque o último filme que eu assisti no cinema na pré-estreia foi Doutor Estranho Multiverso da Loucura. E cara, me decepcionou um pouco, então eu reduzi as expectativas. Talvez por causa disso não tenha me machucado tanto. Eu acredito que essa fase vai ser gradativa, ela vai melhorando a cada filme. Só que devido a esse momento de início de fase, foi um filme padrão e foi bom. Bom filme. Justamente, igual por exemplo, comparar com a fase 4. Por exemplo, para mim ele não foi melhor do que Pantera Negra, porque aquele filme ele poderia ser melhor, mas veio trazendo um legado, então ele não foi tão ruim. Entendeu? Agora, com certeza, sem a menor dúvida, ele foi melhor do que alguns outros filmes da fase 4. Tipo Thor. Que inclusive visitou a gente no cinema. Depois vocês dão uma olhada aí no último vídeo. Equivalente a Doutor Estranho, pra mim, pelo menos. A gente tava esperando muito mais do Doutor Estranho, cara. Cara, e pra ser sincero,
era o filme perfeito para trabalhar multiverso. E eles não trabalharam com tanta excelência assim. Uma receita, vamos dizer assim. É uma receita pra bolo, entendeu? Que funciona. De tarde. Ah, não tem nada pra assistir, vamos assistir esse filme. Não foi aquele filme que, tipo assim, valeu muita a espera, mesmo que ele venha trazendo essa importância de apresentar o principal vilão dessa nova fase da Marvel. Exatamente. Achei que seria um pouquinho melhor. Esperava mais. Esperava mais, justamente. Então nós vamos estar falando alguns tópicos agora neste momento. Por exemplo, Hope, uma das principais do filme, é simplesmente a Vespa. O nome dela está no título do filme e ela sumiu durante todo o filme. Cara, sumiu. Cadê o cara? Olha o nome do filme: Homem-Formiga e Vespa, Quantumania. Cadê a Vespa? Ela parecia um NPC de jogo, irmão. Super secundária. O nome dela tá no filme. Ela deveria ter um papel muito mais importante ali. O que eu percebi dela ali é que ela serviu um pouco de base pro Scott. Por exemplo, na cena final, depois que ela já passa no reino quântico, ela volta pra salvar ele. É o par romântico dele. Então, tipo, relacionamento, casamento, base. A esposa é a base. E, cara, deixaram a roupa sem relevância nesse filme. Ou seja, furo de roteiro. Furo de roteiro. E falando dessa mesma cena que ele falou, pra mim já pegou diferente. Por exemplo, no final do filme, quando ela volta, pra mim foram, no corte final do filme, eles falaram assim: caramba, esquecemos da principal. Esquecemos dela. Do filme. A Vespa, ela não fez nada bosta nenhuma dentro do filme inteiro. Caraca, o que eles vão fazer? Vamos trocar o título do filme, só que aí vai ter polêmica. Com certeza. Com certeza. Desculpa, iam falar que é machismo. Ponto. Então vamos fazer o quê? Vamos colocar a cena final dela voltando pra salvar o Scott, tipo, e empurrar, entendeu? Empurrar porque pra mim, se ela tivesse voltado ou não tivesse voltado, não ia fazer a menor diferença. Inclusive, você acha que ele foi morto? Eu acho que ele foi morto. Porque eu tinha esperança de esse Kang do Quantumania ser o Kang Prime, o primeiro, lá da Terra 6311 do século 31. Só que não, cara, era só uma variante. E eu só consegui perceber que tanto o Kang da série do Loki quanto esse Kang eram só variantes. Então o Kang brabo ainda não apareceu, não. Cara, o Prime ainda não apareceu. Eu vou ser sincero com você. Eu gostei muito desse Kang. Não, eu gostei. Só não era o Kang que eu tava esperando. Eu tava esperando o Prime, cara. Mas nós vamos deixar isso para o final. Para o final. Só deixa eu trazer um ponto aqui. A Hope, pra mim, é uma das melhores personagens femininas que nós temos no UCM. Eu gosto muito dela. Inclusive, ela não é aquela personagem feminina chata que toda hora quer lacrar o tempo todo. Entendeu? Ela bota a cara e resolve. Tanto que no segundo filme, Homem-Formiga e Vespa, ela teve muito. Nesse filme ela não teve nada. Relevância nesse filme. No segundo filme ela teve relevância. E nesse ela não teve quase nenhuma. E um outro ponto que eu gostei dela: o corte de cabelo tava baixinho, tava como nas HQs. Então eu falei, opa. A questão da aparência estava bem parecido com as HQs, eu acho isso muito importante. Mamãe, querida, vamos falar sobre a Janet. Eu sabia que ela tinha traído. Eu sabia. 30 anos. Cara, eu sabia. Foram 30 anos lá dentro, filho. Dos dois lados, né? Porque o Hank também deu os pulos de cerca dele. Mas eu sabia que tinha acontecido. Cara, eu tinha uma teoria Michael Douglas. Michael Douglas. Cara, eu tinha uma teoria louca, que eu achava que ela tinha engravidado do Kang lá dentro. Eu falei, será, cara? Que ela tava lá pegando o negão? Eu não sei, eu sabia, né? Também foi irrelevante para o filme. Pra mim, ela só estava ali porque alguém precisava apresentar que aquilo ali era o Reino Quântico. Foi o único ponto de relevância dela. Foi o que você disse. E se eles tivessem parado em outro planeta? Não saberiam. Então, basicamente, foi o que ele falou. Ela só serviu pra... Ih, gente, a gente tá no Reino Quântico, deu ruim. No primeiro filme, foi citado, entendeu? O Reino Quântico. Sim. No segundo filme, foi apresentado um pouco mais do Reino Quântico. Libertaram ela. Que libertaram ela, levaram um pouquinho pra lá, não sei o que lá. Toma. No terceiro filme, que veio, que pra mim era necessário, mesmo que passaram um filme inteiro lá, pra mim não foi apresentado realmente o Reino Quântico. Quer ver um exemplo? Compara Godzilla versus King Kong. Ele vai pra Terra Oca. Pra mim é a mesma coisa. Então quer dizer que aquilo ali... E sinceramente... E lá foi apresentado até melhor. Lá foi apresentado até melhor a Terra Oca do que
O Reino Quântico. Exatamente. Os E personagens. lá teve o quê? 10 minutos de Terra Oca. Cara, e eles souberam apresentar. Aquilo lá foi incrível. Incrível. Agora, os personagens secundários lá dentro, pra mim, também não tiveram a menor relevância. Aquela resistência anti-Kang que tava lá, cara. fede nem cheira. Nada. Um dos personagens mais memoráveis do Reino Quântico foi o Homem Couve-Flor, sei lá. Aquele cara aí. Estranho pra caramba. E aí, cara? Acredito sim que o Reino Quântico é uma possibilidade de ir para outras terras e para outro ponto do tempo, como aconteceu no Vingadores. Então, cara, foi muito pouco explorado isso, cara. Por exemplo, eles apresentaram, se eu não me engano, 3 cenários. O primeiro, quando eles caem e vão parar naquele barzinho lá que a Janet tem aquela cena deplorável com o Bill Murray. O segundo lugar é a Resistência e o terceiro lugar Cronópolis, de Kang. Por exemplo, nas HQs, Cronópolis é uma coisa super importante, que é, vamos dizer assim, a base central do Kang. Ele usa Cronópolis justamente para sair em certos pontos do tempo. Exatamente. Ele tem ali um portal em uma cidade, em Cronópolis, tem uma cidadezinha que é justamente no Egito. Sim. Ele entra na porta, sai no Egito. Ele tem uma que, sei lá, vai para Atlântida. Tem uma cidade que vai sair em 5.346, sei lá. Cada cidadezinha ali em Cronópolis tem a sua relevância. E talvez, é porque o nome Cronópolis não foi dito no filme. Então talvez não seja Cronópolis. Será? Cara, eu prefiro que não seja, irmão. Porque eu queria Cronópolis, como ele falou, não tava feio. O CGI de Cronópolis tava bom, tava muito bom. Mano, se tu parar pra pensar, foi até fácil deles gravarem o filme, né? Ou então barato. Porque se você parar pra pensar, tudo era CGI. Quase tudo era. Tudo, fundo verde. Próximo ponto principal. Michael Douglas. Mais conhecido como Hank Pym. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Michael Douglas. Então, esquecido, assim como a Hope, assim como a Janet, foi totalmente esquecido, engolido pelo roteiro. Pelo menos eles foram dando algumas pistas daquele negócio que acontece com ele lá no final do filme, que são as formigas tentando se comunicar com eles. Pra, tipo assim, agora sim, nesse filme, pelo menos no final, eles conseguiram realmente me convencer que ele era o Homem-Formiga. Porque no primeiro filme ele não me convenceu, vou ser sincero. Que ele era o primeiro Homem-Formiga. O primeiro e, tipo assim, o mais importante Homem-Formiga. Eu entendo um ponto. O Michael Douglas tá velho, irmão. O cara não tá mais podendo agir daquela forma como ele agia nos antigos filmes. Não dá pra colocar ele numa cena de pancadaria. Só que ele é um ator de peso, então pra tirar o cara dali, meu parceiro, ainda não dá pra tirar o Michael Douglas do UCM. Eu nem quero isso, porque o Michael Douglas, pra mim, ele apresenta uma experiência de atuação que ele não força. Pra mim, eu vejo muitos momentos o Scott Lang forçando, a Janet forçando, a Hope forçando, mas ele apresenta. Eu realmente consigo ver nele uma experiência, porque, tipo assim, ele me apresenta o personagem sem falar muita coisa. Por exemplo, aquele ciúme que ele tá sentindo, aquele ciúme vergonhoso por causa da cena que ele me apresenta ali do Bill Murray. Pra mim, eu acredito nele porque ele tá me apresentando muito a atuação. Eu consigo acreditar. E foi constrangedor, porque ele é bom fazendo o que ele faz, tá ligado? Pra mim, realmente faltou roteiro. Pra esse filme, faltou roteiro. Agora vamos ao protagonista, Scott Lang. Então, o que eu acho? Não sei dizer muito bem se ele teria perdido o protagonismo, só que pra mim ele é só a pessoa que tá em tela. Eu não vejo ele tendo a jornada do herói, por exemplo. Mesmo que seja o terceiro filme dele, o filme deveria ter uma importância para ele. Só que eu vejo ele saindo do filme da mesma forma que ele entrou. Não teve crescimento do personagem. Não teve um crescimento de personagem. Quanto a isso, eu vejo que o filme deu mais importância, pelo menos um dos pontos principais do filme, para mim, foi o Kang, o próximo vilão da próxima fase da Marvel, dessa fase da Marvel. Porém, para mim, faltou o herói do título. O filme pecou, faltou direção, quase fez com que ele perdesse o total protagonismo pro Kang. Pra mim, se colocasse Kang
e Homem-Formiga pra mim no filme seria melhor. Um outro ponto, cara, me incomodou pra caramba, mano. Demais. Cassie. Cara, ela já tinha um traje, o Scott não sabia, quem fez foi o Hank pra ela. E quando soube, 1 minuto já passou a importância desse traje. Aí passou. Mano, um pai preocupado com aquilo, ele não ia ter deixado passar assim, cara. E aí, o esporro de pai, ao fazer algo da filha ter feito algo por trás, acabou, passou por 1 minuto. Isso foi pra mim. Você tem um traje? Tenho. Tá, Vamos empurrar os outros ali. Cara, e tipo assim, não teve nem crescimento da relação deles dois como pai e filha. Porque no começo do filme, eles estavam um pouco afastados. Aí eles têm uma conversinha e... Cadê o resto? Acabou? É aí que cabe aquela experiência do Michael Douglas. Eu não consigo comprar a ideia que o Scott é pai da Cassie. Diferente pelo menos nesse filme. Do Michael Douglas com a roupa, que é totalmente diferente. Porque, por exemplo, no primeiro e no segundo filme, cai muito bem a dinâmica que tem entre pai e filha. Sim, dela criança. Dela sim. criança é muito interessante. A dinâmica que tem entre os dois. Eu realmente consigo ver um pai. Só que agora não... Tudo bem que ele tá fazendo tudo aquilo ali por ela, mas pra mim não parece ser. Da troca de atriz, talvez. Isso, porque pra quem não sabe, a Cassie foi trocada 3 vezes já durante todo esse tempo na Marvel. Que a gente já vai entrar o próximo, que a gente vai falar o MODOK. Cara, ela dá uma... Deixa de ser otário! E aí o MODOK... Ai, cara, nossa, que ódio. E pior que eu ainda gritei no cinema. Se ele mudar por causa disso, vai ser sacanagem. E do nada... Ai, cara, você... Olha como que ela conseguiu convencer um vilão que estava atacando o terror, matando todo mundo no Reino Quântico. E ela poderia ter ensinado eles. É só dizer que ele não é otário, que ele vai parar de matar todo mundo. Que porra, né? Não é possível, cara. Cara, ela convenceu o cara falando assim: deixa de ser otário. Sentia a luz de Deus descendo. Ah, pelo amor de Deus, cara. O cara que ia matar ela quando era criança usou ela como refém quando era criança, porque queria matar o pai dela, falou assim, mas eu não sei o que ser se não for isso. E ela falou, sei lá, faça outra coisa, só deixa de ser otário. E ele deixou. Cara, foi uma das partes mais tristes desse filme, cara. Ele não só deixou de ser otário, ele fez um sacrifício desnecessário. Ele se matou. Não, é piada. Piada. Cara, ele se matou desnecessariamente só pra dar uma importância pra ela. Se tentaram usar isso como alívio cômico, ficou ridículo. E o pior é que eu acho que não foi. Murdock, ele não é o super inteligente, ele não é a principalmente mais inteligente da Marvel, mas ele também não é burro. Ele tem a sua relevância. Ele tem a sua relevância. Ele é muito inteligente. CGI ridículo, ficou igualzinho o Senhor Electro do Shark Boy lá. Ficou, lá tava até melhor porque combinava com o filme. O filme lá. Escapar. Cara, eu espero que apresentem outro modo de outra realidade, porque sério. Não, na moral. Foi triste. Foi triste. Ele tá parecendo o Humpty Dumpty do Gato de Botas. Aquele ovo. Eu preferiria ver o Kang indo atrás, perseguindo eles. Justamente. Muito melhor do que ter colocado o MODOK. De cabeça azul. A máscara que o MODOK tem dourada, que tá... teria sido muito melhor. Por que eu não colocou aqui? Era Eu não sei muito como mais gosto assustador. dele. Exatamente. Era muito mais assustador. Assustador. Passava muito mais credibilidade. Essa é a verdade. Passava muito mais credibilidade do que aquele cocão que ele dava. Horrível. Uma das principais falhas da Marvel na fase 4 foram as piadas. Excessivas. Um time cômico. Essa é a palavra. Pra mim, falhou totalmente o time cômico da Marvel na fase 4. Thor foi desnecessariamente ridículo. O meu medo e um dos motivos de eu não ter apostado as minhas fichas foi que, primeiro, Thor, segundo filme do Thor, Thor, O Mundo Sombrio, terceiro, Thor Ragnarok. Que começou a trazer essa parte cômica do cômico Thor. que pra mim, Thor Ragnarok até foi aceitável.
Sim. Agora, Thor 4 foi ridicularizadamente. Os filmes do Thor, que eram um tom mais sombrio, foi o pior filme pra mim na fase 4 por causa de piadas. Imagino que pra mim eles iriam fazer no filme do Scott Lang, que desde o primeiro era o filme que mais tinha alívio cômico. E a gente quer o Luiz de volta. O Que Luiz não tava no... Sacanagem. Então, pra mim, foi um acerto do filme. É claro que houveram piadas, por exemplo, na do Murdoch, mas pra mim acertou muito mais nas piadas do que outros filmes. Tirando aquela parte de eu tenho buracos, cara. Quantos buracos você tem? Cara, foi um pouco grotesco. Usaram 2 minutos, se eu não me engano, do filme pra fazer uma piada que pra mim não teve graça, por exemplo, a cena da linguagem. Sim. Eu entendi eles o estavam- ponto, eles precisavam entender a língua das outras A pessoas. língua, sim, Mas sabe, pra parou mim, 2 minutos pra falar só disso. E buracos, cara. Entendeu? Não foi. Pra mim foi irrelevante. Poderia ter colocado 2 minutos de outra coisa muito mais. Tipo, eles caindo lá, os caras tentando, tipo, canibal, tentando comer eles tentando fugir. Pra mim, justamente ia pra ter dar ficado uma, muito melhor. dar uma cara no reino quântico. É. Você consegue me entender? Tipo, dar uma característica que provasse que aquilo ali é um reino quântico e não um lugar qualquer. E pra terminar, Kang. Chegamos no ponto principal e pra mim o verdadeiro Imaginante. protagonista do filme. O Kang Prime, que é o Kang original da Terra 6311, viaja para várias realidades. E para cada realidade que ele vai, isso cria variantes dele nessas realidades. Então dá para perceber que houveram muitas viagens no tempo que ele fez. O que acontece para o Conselho de Kang se unir? Porque todos eles têm medo do Kang Prime, o primeiro Kang, que acaba matando todas as suas variantes com aquele ser chamado Alioth, que aparece na série do Loki. Eu esperei, sinceramente, que esse Kang fosse o Prime, mas não. Não me frustrou, porque a porradaria no final poderia ter estendido um pouco mais, mas porque provavelmente muita criança iria assistir, eles deram uma reduzida. Mas, cara, eu gostei desse Kang. Eu tô esperando o Kang Prime aparecer, mas realmente foi o que ele falou. Foi um roubo de protagonismo nesse filme. O ator Jonathan tava... Ele é surreal interpretando esse personagem, cara. Eu achei simplesmente incrível a atuação desse Jonathan. O que acontece? Realmente passa uma credibilidade como ator, uma experiência, mesmo que eu não tenha visto ele em muitos outros filmes, ele passa realmente um show de atuação, entendeu? Ele tá muito diferente daquele primeiro Kang que foi apresentado na série do Loki. Ele tá muito diferente dos outros Kangs que foram apresentados nas cenas pós-crédito. Ele tá parecendo aquele ator James McAvoy quando faz o Fragmentado, tá ligado? Ele tá conseguindo, nossa, incrível. entendeu? Ele Cada tá personagem, por mais que seja um Kang, ele consegue a colocar mesma cara. uma personalidade diferente para cada um. Ele tá simplesmente incrível, realmente roubando o protagonista, roubando a cena final do filme. Por exemplo, ele consegue enganar, aquela cena que ele consegue enganar a Janet falando que ele tem que fazer não sei o que, não sei o que lá. E que vai dar mais tempo que pra vai ela, dar mais pra tempo outra. pra ela, não sei o que. Cara, é incrível aquela atuação. Quando ele percebe que ela tá olhando diferente pra ele deixa aquela máscara cair, ele olha diferente pra ela. Já dá pra ver que é um outro tipo de atuação que ele... E ele já se levanta diferente, tá ligado? Sim, Quando ele levanta. Cara, ele tem uma imponência. Por exemplo, na cena final dele lutando, que ele desce pra todo mundo, ele desce ali pra acabar com todo mundo, com ele próprio. Ele próprio vai pra porrada. Então, o que acontece? Pra mim, o filme falhou nisso, não na atuação, que foi uma boa direção dele, mas ele que mostra ele ser brabo, por exemplo, quando a imponência que ele tem na cena em que ele tá com o Scott e a Cassie preso. Ele passou a imponência de ser muito poderoso. De ser um imperador, tá? Imperador, justamente. Então, mas quando ele vai lá, quando ele desce, o que acontece? Ele começa a jogar poderzinho. Parece que ele tá um pouco desesperado. Esse ponto foi realmente cruel com o ator. Pra mim, esse ator tem muito potencial para ser o grande vilão dessa nova fase da Marvel. Esperando muita coisa
Eu também. Eu tô esperando. Mesmo que eu seja alguém que não cria muitas expectativas, eu tô esperando muita coisa dessa nova fase. Acho que vai ser uma coisa incrível. Vai, cara. Que, lembrando, só vai terminar em 2025. Vai demorar um pouco para terminar. E que bom, porque aí dá tempo para pensar em cada projeto individualmente, no sentido de não ter o desespero de não, tem que acabar logo, porque daqui a pouco tem outro. Então eles colocaram um espaço de tempo para mim razoável para poder pensar nos filmes que serão lançados. Eu tenho um pedido. Senhora Marvel, eu sei que você tá assistindo a gente, Senhora Marvel. Reduz, vai com calma. Não está nos agradando, Senhora Marvel. As séries... Gavião Arqueiro para trás só. O resto, as séries e os filmes estão ficando cansativos para a gente. Saudade da primeira, segunda e terceira fase da Marvel, quando eles realmente se propunham a entregar o melhor para o seu público, não em grande quantidade. Vocês estão entregando algo em grande quantidade e genérico. Vocês vão perder os seus fãs. Lembrando que James Gunn tá lá, né? James Gunn tá do outro lado agora. Agora eles... É a oportunidade da DC. Cara, Cara, posso ser sincero com você? Diga-me. Pra mim, 2023 é da DC. Será? Cara, eu acho. Enfim, fica esse assunto no próximo vídeo. Mas, cara, porque o James Gunn já trabalhou de um lado, sabe basicamente como eles pensam, como eles agem, e agora ele tá trabalhando do outro lado. Cara, eu sei que, tipo, o James Gunn não é o meu diretor preferido, mas ele sabe o que tá fazendo, cara. E se a Marvel der mole, perdeu. 2023 vai ser da DC. Bora pro próximo vídeo. Deixa pro próximo vídeo. Então, rapaziada, esse é o canal Enick Black. Tamo junto! Não esquece de comentar e compartilhar com um amigo seu. Só isso. Dá uma curtida aqui. Valeu!